Pessoal, vamos agora falar sobre utensílios, aquilo que se dá utilidade para o canaril. Muito bem. Vídeo anterior, falei sobre gaiolas. Ou seja, uma coisa interessante, antes de vocês pensarem em adquirir canários, vamos pensar aí no local de criação, canaril, vamos pensar nas gaiolas e agora pensar nos utensílios. Muito bem? Alguns já estão aqui nesse vídeo durante todo esse curso que vocês estão assistindo. Eu tenho aqui como utensílio poleiro. O poleiro pode ser de plástico ou de madeira. Existem vários tipos de poleiros. Alguns vão falar que gostam de poleiros de madeira e gostam às vezes de poleiro de madeira liso ou poleiro de madeira frisado ou com lixa. Existem vários tipos de poleiro. A literatura nos traz que o tamanho médio é entre da milimetragem é de 8 a 13 milímetros a espessura do poleiro, ok? Mas há obrigatoriedade de colocar poleiros de tamanhos diferentes na gaiola? Não há essa obrigatoriedade, apesar que uns insistem em dizer que o canário tem que pisar numa milimetragem diferente, depois numa mais aberta, outra mais fechadinha, um poleiro mais achatado, outro poleiro mais redondinho, mas pela experiência de milhares de criadores e a minha experiência de 15 anos também diz que não há essa obrigatoriedade. Então aqui eu utilizo o poleiro de plástico achatado, que não quer dizer que é o melhor, é apenas uma preferência minha, e já estou alguns bons anos com esse tipo de poleiro e não traz nenhum defeito de articulação nos pés, nenhuma doença, não trouxe nada. Se alguém disser que traz doença, pensem bem, reflitam bem, porque não é bem por aí. Pode ser uma falácia da generalização. Tomem muito cuidado com informações de grupos de WhatsApp, canais do YouTube. Analisem, reflitam, ok? Eu quero que vocês também sejam independentes no conhecimento da criação, beleza? Mas aqui nesse curso vocês já estão aprendendo muitas dicas que já vai ser um pontapé inicial de alta qualidade. Pois bem, então o poleiro é um dos utensílios. Optei também pelo poleiro de plástico porque é mais fácil de lavar, de higienizar, ok? Pois bem, outro utensílio que eu tenho aqui nas minhas gaiolas é o comedouro do tipo meia-lua. Aqui está sem tampa, em regra vem com a tampinha, mas aqui eu deixo destampado. Então, de plástico, aqui comedouro do tipo meia-lua, né? Faz meia-lua por conta da circunferência aqui embaixo e encaixa-se perfeitamente na gaiola. Você pode colocar água, aqui você pode colocar água, farinhada, seca, umedecida, pode colocar sementes, pode colocar grite mineral, você pode dar qualquer utilidade, ok? Tem outros utensílios, mas são muitos utensílios. Vocês, com a modernização das empresas e trazendo novidades para os criadores, eles criaram muitos tipos de comedouros e bebedouros diferenciados. Não é assim? Por exemplo, esse utensílio é um comedouro chamado Ben-Hur, que um criador do Rio Grande do Sul do Brasil, não sei se é bem do Rio Grande do Sul agora, me esqueci, mas ele tem um nome Ben-Hur, aí padronizou-se e batizou-se de comedouro Ben-Hur. Ele é um comedouro que não tem tampa, é diferenciado, olha lá, achatadozinho aqui, arredondado. Eu utilizo para colocar grite mineral. Depois vou explicar o que é grite mineral. E no caso aqui também estou utilizando para colocar farinhada umedecida. Bacana? Agora é o seguinte, esse copinho deve estar intrigando vocês desde o início do curso, né? Eu nunca vi alguém colocar copinho de café, aquele copinho de 50 ml, né, que cabe 50 ml, funcionar como bebedouro. Pois é, há alguns anos aprendendo com alguns amigos, eu vi grande necessidade em utilizar esse copinho. Mas vocês podem utilizar o bebedouro garrafinha, do tipo garrafinha, não tem problema algum. E podem utilizar também o comedouro Ben-Hur para colocar água
ou comedouro meia-lua também para colocar água. Tem-se hoje, com a modernização, o bebedouro automático, seja de garrafinha, ou seja, vocês podem ter um bebedouro automático, garrafinha, e o canário ele vai empurrando um ferrinho e pegando a água. É como se fosse aquele bebedouro nosso, né, o uso humano, que a gente aperta o botãozinho, sai a água e a gente chega com o nosso bico lá. Não é assim? Tem também para os canários e tem sido bastante utilizado. Eu ainda opto em utilizar da minha forma. Eu tenho poucos canários, para mim é um prazer ficar aí mexendo, ocupando o meu tempo, mas para quem quiser também utilizar, podem pesquisar sobre bebedouros automáticos. Seja esse de garrafinha ou aqueles que são colocados atrás das gaiolas no sistema hidráulico, passam-se canos atrás das gaiolas e encaixa-se bem a gaiola à parede e tem-se lá o dispositivo para o canário empurrar o ferrinho e beber água, ok? Muitos criatórios passaram a utilizar, principalmente criatórios muito grandes, que possuem aí centenas ou milhares de canários. Isso facilita porque o criador não tem que ficar trocando água todo dia, seja no copinho, seja no bebedouro garrafinha, facilita demais. Mais um utensílio, ok? Vou colocar para você sempre ao fim do vídeo as fotos das coisas que eu estou dizendo. Muito bem. Nós podemos ter outros tipos de utensílio, por exemplo, comedouro do tipo unha, que parece uma unhazinha e coloca aqui na porta. Comedouro suspenso, que você pode abrir a portinha, encaixá-lo aqui, fechar e o canário também utilizar. Tigelas para serem colocadas dentro da gaiola, ou seja, vários utensílios. Temos aí porta-juta, para você colocar fios de juta na época de reprodução e as fêmeas confeccionarem ninho. E tantos outros utensílios que vocês encontram pela internet nos melhores sites de venda de produtos para canários. Uma recomendação: padronizem os utensílios para facilitar o seu manejo. Então, todos aqui do meu canário bebem água nesse tipo de copinho, ok? Eu deixo no máximo esse copinho uma semana, troco água todo dia, né? Lavo, troco água, mas deixo uma semana, depois eu descarto, jogo fora e pego outros copinhos novos e coloco. Mas a recomendação é padronização. Então eu sempre vou colocar farinhada umedecida nesse comedouro, vou colocar sempre o grit mineral nesse comedouro, as sementes nesse comedouro, farinhada seca nesse comedouro e até vocês podem ver que é tudo igual, né? Até para o cérebro ser treinado. Então, por exemplo, se por acaso eu coloco as sementes aqui, de tão acostumado a deixar as sementes desse lado, no último comedouro à minha esquerda, é perigoso meu cérebro dar uma falha. Essa questão da padronização é interessante, porque se eu alterar aqui a sequência, na hora de eu mexer, tá ali frenético, trocando a comida, eu posso confundir um com o outro aqui e acabar jogando fora a farinhada e colocando sementes onde era farinhada, é uma bagunça toda. Então padronizem até na questão das gaiolas, não só padronizar os utensílios, mas também na sequência. Isso facilita muito, ainda mais para quem tem muito canário, na hora que vai ter que limpar, no meu caso aqui 78 gaiolas, na hora que tem que limpar e tem que mudar a comida, meu cérebro já gravou, ali é água, ali é grit, ali é farinhada seca, ali é farinhada umedecida e ali é sementes, ok? Fiquem agora com algumas fotos de diversos utensílios que nós temos na criação de canários.